Olá pessoal, então a gente vai aqui para a semana 6, tá? Da semana... A gente vai para a unidade 6 da semana 1, aonde eles vão falar aqui algumas dicas e benefícios sobre usar Unit Test Design, ok? Então, vamos começar aqui, dar o play e colocar full screen aqui, certo? Então, uma das coisas que eu achei legal, vocês repararam aqui, que ele tem o símbolo da maçã do Mac com o do Linux. Nunca achei que eu ia ver isso em algum treinamento da SAP, ou seja, um treinamento bem nerd esse daqui, bem técnico. Tá? Olha lá, ele está falando alguns tipos, Unit Test Design. Então ele fala assim, quais os casos para cobrir. Bem legal, ele tem esse Combinatory Test Design, que é um outro vídeo que separado, não faz parte desse treinamento, onde ele explica o que são esses Combinatory Test Design. Então, bem legal. Então, ele põe aqui quais os tipos de casos que você tem que testar. Os positivos, claro, né? Os que você, efetivamente, quais os testes que você quer testar. Então, por exemplo, eu insiro 1 e eu espero I1, ponho 2, põe II, eu espero 2, assim por diante. Nos negativos, também é muito simples. Você coloca, por exemplo, A. Ele tem que retornar um erro. Ou seja, casos que não são válidos para o seu algoritmo. Outra coisa interessante aqui do boundary, ou seja, você não coloca todos os valores, mas, por exemplo, você coloca alguns valores. Então, se você está testando range. Então, eles falam, o que eu vou testar? Eu vou testar o quê? Eu vou testar os boundaries, né? Ou seja, aqui onde está no verdinho aqui, ele vai falar assim, ó, testa o quê? O início e o fim. Não testa valores do meio, o início e o fim. As boundaries, como é que é? O que seriam boundaries? As fronteiras, né? Os dois extremos. Lá. Alguns benefícios. Então, olha lá, algum deles aqui eu acho bem interessante. Por exemplo, não usar o nome teste, verify, check nos nomes dos métodos. Por quê? Porque ele já é para teste. Você tem um limite de 30 caracteres quando você está criando os nomes dos métodos. Então, se você gastar esses preciosos caracteres usando test, verify ou qualquer outra coisa do gênero que explica que aquilo ali é um teste, é desperdício. Você está desperdiçando espaço ali que você poderia usar para fazer a descrição melhor do seu código, né? do seu método. Tá. Ele fala aqui também, achei bem interessante, esse negócio do given e do when, né? Olha lá, the test class precisa expressar, ele precisa mostrar qual é o given e qual é o when. Isso daí, dar um nome para os métodos foi sempre uma coisa que eu tentava procurar, uma coisa que eu tentava fazer e eu não conseguia, porque toda vez que eu ia criar os métodos, eu ficava pensando que nome dá. E achei bem legal, porque como você usa o given e o when, né, o que você faz? O nome do seu método precisa refletir isso. Então é uma boa metodologia, é uma boa maneira de você dar nome para o seu método. Uhum. Your reader should only need to have a look on your test method in order to understand what your intention was by writing this. Why did you write it? This method itself should give the answer to that. Yeah, and why one screen only? I think it's an important point to say that if you have like 10 methods you need for a setup or some. Vou falar aquela parte do método de novo. Então, olha só, ele fala aqui, ele dá duas dicas aqui para nomear. Então, ele primeiro fala lá para não usar o teste ou verify, mas ele também dá duas dicas. Então, por exemplo, quando ele fala o given, when e o then, nessa metodologia para escrever os testes, ele fala que a class name precisa dar o given e o when, né? E o method name representa outras partes do que você quer testar. É interessante, é uma maneira diferente de você nomear. Sempre que eu estava nomeando os meus testes, eu ficava pensando como eu vou nomear, que tipo de nomenclatura eu vou utilizar.
Aí depende, aí você vê o que você acha melhor. Por exemplo, pode ser que tem empresas que não sigam essa metodologia. Ele está dando um exemplo aqui. Eu particularmente prefiro colocar qual é o teste, tentar colocar no nome do método qual é o teste. Se bem que eles mostraram uma maneira bem legal de fazer a nomenclatura, por exemplo, colocando um comentário em cima. Aquilo ali vai para a documentação do método. Então, querendo ou não, você pode usar um comentário para explicar o que aquele método está fazendo nos testes. Tá? Ele cita aí a outra regrinha do COT, né? Ele já passou aí o slide, mas ele fez o agrupamento de testes, né? E os testes, os métodos contam uma história, né? Ou seja, ele conta a interação com aquela classe, tá? Eu achei bem legal isso daí que ele fez. Aqui alguns outras dicas, como por exemplo o first, ou seja, ele tem que rodar rápido, ele tem que ser independente, cada teste é independente do outro, ele precisa ser repetível, ou seja, ele tem que estar sempre com o mesmo comportamento. Self-validate, ou seja, ele tem que passar ou não passar. E timely quer dizer que write test with the product code. Ou seja, você nunca escreve testes, vamos dizer assim, vou lá e vou escrever uma outra classe para testar a minha classe. Não, a classe ela precisa ficar grudada na classe do código produtivo, ou seja, usa o ABAP Unit. Ele usa aqui, ele cita aqui também o KEYS, é o Keep It Simple, né? Ou seja, você mantém os seus códigos simples de serem testados, né? E o dry, don't repeat yourself. Tá? Não, ele está falando time, ele está falando lá, escrever o teste ou antes ou durante você está desenvolvendo o código. No caso deles, eles falaram, até a gente escreveu aí depois, mas o ideal é que você escreva antes ou depois. Então, como eu disse, eu já tive uma série inteirinha sobre TDD, onde eu escrevo o teste antes. Eu particularmente gosto bastante dessa abordagem. Use the setup method if you need something which always happens in front of just before the test itself is executed, or create your helper methods that you call at the time you need them. Yeah. Okay. Finally, some points of overall benefits. We mentioned earlier at the very beginning of the benefícios aqui, né? Então, como ele falou, ele já mencionou isso daí no começo do treinamento, no começo da semana. Então, olha lá, ele aumenta a sua confiança, ou seja, você está criando o teste e você cria um teste que testa o seu código, ou seja, você sabe que o seu código está funcionando. Isso daqui eu achei legal, ele encoraja e possibilita mudanças. Né? Eu já falei isso daí na minha série, mas eu falo aqui de novo. O maior medo que o gerente tem quando você está mudando o código é que você vai quebrar alguma coisa. Só que se o código é testável, você pode ter garantia de que você vai alterar e você vai rodar o teste e está tudo passando. Então é isso que é legal. Vender, falar assim, olha, eu vou melhorar esse código porque eu sei que se eu quebrar alguma coisa, os meus testes vão apontar isso para mim. Ele fala assim, melhor qualidade de teste. Deixa eu ver aqui para onde que ele está indo. Isso, ele melhora a qualidade. Quando ele coloca ali APIs consumíveis, ele está falando, você é o primeiro cara a testar seu próprio código. Isso é bem legal. Então você está testando qual é a API, qual é a interface do seu código com o mundo externo. Então, muitas vezes você está desenvolvendo, mas sua cabeça não está pensando na maneira daquele sistema ou daquela outra entidade que vai usar essa sua classe que você está desenvolvendo. Usando os testes, te dá uma outra perspectiva, uma perspectiva de usuário dessa sua classe. Isso eu nunca vi nenhum outro método alcançar que não seja escrevendo testes unitários. Ele te ajuda, então, a escrever códigos que sejam decoupling, ou seja, não tão acoplados, né? Te ajuda com o desacoplamento. A testabilidade do código, ou seja, te ajuda a criar códigos que sejam mais testáveis. E
esforços menores para fazer a manutenção. Yeah, and with Tá? the maintenance effort, it's not just about writing the code once that you have to think about, but also sometimes you have to port something to another environment or a downport to another release or whatever, and then suddenly you have to test your code again in a different environment. And if you have a lot of tests, this goes fast. And okay, does it work? Does it not work? That's very easy. And other teams maybe have to spend days and weeks to repeat what they've done, right? So that's also a time saver there. The next big benefit is living documentation. What that means is if somebody asks me how to use this API, I can just say, Isso foi legal. Ele está falando aqui, vamos usar os testes para fazer como a documentação viva. Achei bem legal que ele comenta. Ele fala assim, cadê a documentação da sua API, de como utilizar aquela classe? Olha os testes. O teste é uma maneira de dizer para quem está usando a sua classe, eu falei, olha só como é que essa classe deve ser usada, está aqui os testes. Eu achei bem legal. Eu acho mais difícil usar isso daí, dependendo dos projetos, mas toda vez que você pensa, testes unitários é difícil de usar no meu projeto, pode ser que a maneira como você está programando não é códigos testáveis. É justamente esse treinamento, é justamente para te ajudar com isso, a escrever códigos testáveis. Não adianta só escrever o teste, o seu código precisa ser testável. Então ele fala que os testes ajudam a ter, na documentação, os próprios testes são documentação. Existe também toda uma discussão aí em volta disso. Se eu não me engano, o Domain Test Driven, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com isso, onde eu utilizo os meus testes como minha especificação funcional, minha especificação do que o sistema tem que fazer. Né? E na parte de debugging fica fácil, com os testes fica mais fácil você debugar seu código, você descobrir onde estão os problemas. Então com isso fechamos a unidade 6, que fecha a semana 1. Nesse momento que eu estou gravando, os testes da semana, o assign da semana já fechou o prazo, mas vale a pena você assistir esse treinamento, fazer os exercícios, porque esse treinamento muita gente está esperando, a expectativa estava altíssima. Eu, para falar a verdade, comecei a escrever meus comentários para fazer na forma de post e eu decidi fazer na forma de vídeo porque é bem legal. Então, fechamos aí essa semana. Mais uma vez, essa maneira aqui de fazer o live ou fazer os comentários é apenas uma... Como é que eu posso dizer? É um experimento. Tá? Então deixa aí nos comentários o que você achou dessa maneira de comentar os vídeos, se ajudou ou não ajudou, mas é uma maneira que eu vi de colocar meus próprios comentários ao vivo durante a execução do treinamento. Beleza? Semana que vem começa a semana 2, né? Na verdade, essa semana já começou a semana 2, e então não perca tempo, vá lá e faça o treinamento, é tranquilo, e aproveite aqui, depois volta aqui e veja meus comentários. Se você tiver alguns outros comentários, claro, deixa aí os seus comentários aí embaixo. Um abraço para vocês e até a próxima semana.